O cientista norueguês, Jorgen, desenvolve o downsizing, um processo onde as pessoas são transformadas de seu tamanho original para apenas 5 polegadas de altura. Ele reuniu os primeiros 36 voluntários que passaram pelo procedimento, incluindo ele e sua esposa. Depois de encolhê-los, eles foram colocados em um invólucro protetor respirável, que tem apenas 7 metros de comprimento, para evitar perigos de animais e insetos. Dentro desta bolsa está todo o lixo que 36 pessoas produziram em 4 anos. Quase não há efeitos colaterais, e até os primeiros bebês em miniatura nasceram. A notícia se espalhou pelo mundo, e nosso protagonista, Paul, ficou surpreso com esta descoberta. Quando chegou em casa, ele rapidamente informou sua mãe da notícia, e ela não conseguia acreditar que eles poderiam encolher um humano para o tamanho P, mas não curá-la de volta à dor. 10 anos depois, o procedimento é feito diariamente, com mais e mais pessoas encolhendo, devido à falta de comida, água e outros recursos. Como pessoas pequenas precisam de muito menos espaço para viver, elas podem facilmente comprar uma mini mansão, comer apenas alguns gramas de comida diariamente e economizar seu dinheiro. Paul, agora trabalhando como terapeuta ocupacional, mora com sua esposa Audrey. Eles estão lutando com problemas financeiros. Paul sempre quis morar em uma casa maior, mas nunca poderia pagar. Paul e sua esposa vão a uma festa, onde ele conhece seu bom amigo e sua namorada. Dave diz a Paul que isso não era apenas para salvar o planeta, mas sim para salvar a si mesmo, e informa que sua comunidade encolhida tem as melhores casas, equipamentos e médicos. Com todas as suas despesas reduzidas, eles não precisam mais de muito dinheiro. Em vez disso, eles apenas leem livros, tocam música e aproveitam seus dias. Isso fez Paul contemplar o futuro. Depois que o banco rejeitou seu empréstimo hipotecário, ele e Audrey decidiram explorar a comunidade encolhida. Eles ficaram surpresos com o que encontraram. Um conjunto completo de diamantes e joias custa apenas $80. Seu valor atual de ativos, avaliado em $152 mil, seria equivalente a $12 milhões na comunidade em declínio. Eles poderiam comprar um carro, uma casa de luxo e tudo o que sempre desejaram. Eles imediatamente decidiram passar pelo procedimento. Ambos venderam rapidamente todos os seus pertences e ativos, largaram seus empregos e se despediram de seus entes queridos. No caminho, podemos ver que um ônibus foi desenvolvido para transportar pessoas de tamanho normal e pequenas. Após assinar todos os papéis necessários, médicos raspam suas cabeças e removem seus implantes dentários. Eles injetaram neles o soro de encolhimento e os colocaram na sala de transformação. Algum tempo depois, todos foram reduzidos e recolhidos com uma espátula, para serem retirados em pequenas camas, e eles são levados aos médicos que também são reduzidos. Os médicos recolocaram os dentes protéticos de Paul. Quando Paul acordou, a enfermeira entregou-lhe um biscoito do tamanho de um comum, mas neste mundo, ele poderia sustentá-lo por dias. Ele perguntou sobre o paradeiro de sua esposa, e ela lhe trouxe um telefone. Audrey começou a gritar com ele porque ela não sabia que eles iriam raspar sua cabeça e sobrancelhas, acusando-o de fazê-la passar por isso. Paul ficou furioso quando percebeu que Audrey entrou em pânico e decidiu, no último momento, não se submeter ao procedimento. Eles tiveram uma discussão acalorada, e agora Paul se encontrava sozinho na cidade em miniatura, a caminho de sua nova casa. Paul está arrasado porque ele não achava que teria que passar por isso sozinho. Eles o levaram para sua mansão de luxo, que provavelmente era do tamanho de uma batata no mundo real. Então, ele agora é rico e sem sua esposa. É uma situação ganha-ganha, se você me perguntar. Mais tarde, naquela noite, ele está assistindo ao noticiário sobre uma senhora vietnamita que está protestando contra o tratamento de redução de tamanho. Um ano depois, ele tem que assinar os papéis do divórcio, já que Audrey nunca passou pelo procedimento. Isso é meio estranho. Ela pegou metade de seus bens. Então, ele teve que se mudar de sua mansão para um apartamento muito menor. Ele está atualmente trabalhando como telefonista. Depois do trabalho, ele foi a uma festa de aniversário, onde conheceu seu amigo Dave novamente. Dave diz a ele que odeia Audrey por traí-lo dessa forma, e Paul comenta que reduzir o tamanho foi o maior erro de sua vida, enquanto Dave o encoraja a voltar ao normal, e sugere que mães solteiras são o caminho a seguir. Eu não poderia discordar disso, e nem Paul, pois o vemos em um encontro com uma mulher chamada Christine. Eles falam sobre como isso parece um mundo normal, exceto que não há pássaros ou insetos durante o jantar.
Paul começou a gritar com os vizinhos de cima porque a música estava muito alta. Um de seus vizinhos, Duncan, desceu para informá-los que todos os moradores aqui são amigos e educadamente os convidou para participar da festa, pois o encontro de Paul e Kristen estava chegando ao fim. Ele se inclinou para beijá-la, mas foi rejeitado, irritado e sem vontade de ouvir sua explicação, ele decidiu ir à festa, que teve a noite de sua vida bebendo e conversando com seus novos amigos. Ele beijou algumas garotas aleatórias e ficou incrivelmente bêbado. Quando acordou, ele se viu no chão do apartamento de Duncan. A faxineira está lá para limpar a bagunça depois da festa. Duncan começou a dar-lhe conselhos sobre como ganhar dinheiro. Ele explicou que as pessoas se tornavam pequenas, para que pudessem comprar e adquirir coisas que normalmente não podiam pagar. Quando Paul foi ao banheiro, ele notou a faxineira roubando remédios do armário de Duncan. Ele imediatamente a reconheceu. Ela é uma mulher chamada Lan, uma manifestante contra a cirurgia de encolhimento. Ela foi encolhida contra sua vontade e colocada em uma pequena prisão, da qual escapou. Paul a ajudou a ajustar sua perna protética, e ela erroneamente pensou que ele era um médico. Ela disse a ele que seu amigo estava morrendo e precisava de sua ajuda. Eles pegaram um ônibus e viajaram tanto que Paul começou a se preocupar que eles deixariam a comunidade. Quando chegaram, ele percebeu que também havia pessoas pobres que não tinham condições de comer, ter casas normais ou mesmo consultar um médico. A mulher o informou que seu marido havia morrido durante a operação de encolhimento porque os médicos se esqueceram de remover seus dentes de ouro, o que fez seu corpo explodir enquanto encolhia. Ela também revelou que uma de suas amigas tinha câncer, mas não tinha dinheiro para o tratamento, e era por isso que ela estava roubando analgésicos. Depois de fazer tudo o que podia, Paul teve que ir trabalhar, mas não conseguia parar de pensar na parte mais pobre da comunidade. No dia seguinte, ele voltou, e Lon o informou que sua amiga havia morrido. Mais tarde, quando Paul tentou consertar sua perna protética, ele acabou quebrando-a em resposta. Ele a carregava e limpava casas para ela. Alguns moradores deram comida a eles, sobras que eles compartilhavam com os pobres e famintos. Paul rapidamente se tornou amado nesta parte empobrecida da comunidade, ajudando as pessoas com suas doenças e de qualquer maneira que pudesse. Um dia, Duncan chamou um serviço de limpeza e ficou surpreso ao ver Paul entre os outros trabalhadores. Ele disse a Paul que eles tinham uma chance de fazer uma fortuna e pediu que ele fosse para a Noruega com ele para entregar um item secreto. Paul concordou, e o capitão Conrad também se juntaria a eles. Quando informaram Lon que Paul tinha que ir para a Noruega para a primeira colônia do pequeno povo, onde o Dr. Jorgen mora, ela quis ir com ele. Eles recusaram, e ela explicou que depois de ser forçada a encolher, o Dr. Jorgen escreveu um pedido de desculpas porque sua invenção tinha sido usada indevidamente nela, e ele a convidou para se juntar à sua colônia. No entanto, ela não podia pagar a viagem. Eles sentiram pena dela e decidiram trazê-la com eles. Os quatro partiram em uma longa jornada a bordo do barco de Paul. Ao longo do caminho, eles encontraram o Dr. Jorgen e sua esposa em seu iate, e ele os informou sobre sua terrível descoberta. A humanidade enfrenta um futuro incerto, pois o ciclo de feedback positivo das emissões de metano do Ártico é imparável e pode levar à extinção da raça humana. Com pensamentos profundos de morte, Paul e Lan compartilharam seus sentimentos antes que fosse tarde demais. Ao chegar à primeira colônia, Paul descobre que o Dr. Aspon havia previsto tal cenário e criado um grande vault dentro de uma montanha para proteger a colônia e preservar a humanidade no caso de uma extinção. Seu descendente surgiria quando o ambiente da superfície se estabilizasse, em aproximadamente 8.000 anos. Todos têm fé no Dr. Jorgen e o apoiam, e Paul fica surpreso com o discurso, ansioso para explorar o vault. Paul convida Iron para se juntar a ele, mas ela recusa, insistindo que ele não precisa entrar no vault e pode fazer a diferença em sua comunidade. Retornando, Paul decide entrar no vault porque uma vez que as portas são seladas, elas não abrirão pelos próximos 8.000 anos. Finalmente, quando a porta do vault começa a fechar, Paul muda de ideia, optando por sair com Lan, Duncan e Conrad. De volta em Leisureland, Paul ajuda Lan Tran com seus esforços para fornecer ajuda essencial e suprimentos para as pessoas que vivem nas favelas. E é aí que o filme termina. Chegamos ao fim do recap do filme Pequena Grande Vida,
Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.